Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu vou passar essa mensagem fazendo 2 comentários. Elias, o exterminador de Baal, e o que toda mulher inteligente deve saber, de Stephen Carter e Julia Sokol. Como lidar com os homens com sabedoria e conseguir o amor que você merece. Não sei, eu passo as mensagens por intuição e hoje estou sentindo que tem um quê de Elias nessa situação. Hoje é sexta-feira, né? E talvez hoje você esteja iniciando mais um relacionamento. Tudo novo de novo. Rumo à vitória ou ao novo fracasso. Então, depende, né? Esteja consciente para ver se as coisas não estão se repetindo, tá? Procure estar no nível mais consciente do que você esteve antes. E lembrando sempre que você só tem controle sobre você não tem controle sobre o outro. Elias se queixa perante o Senhor. Elias aproveita a presença divina na caverna e se queixa perante o Senhor, dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. O melhor lugar para nossas queixas e indagações é diante do Senhor. Essa passagem que eu li está em 1 Reis 19:10. Enfim, aí você, mulher, ou de repente você, homem, se queixa perante o Senhor. Então você, como Elias, está na presença divina na caverna e se queixa para o Senhor sobre a sua vida sentimental. Você diz: olha, Senhor, eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor, eu tenho buscado a santidade, né? Mas os filhos de Israel deixaram a santidade. Talvez você tenha buscado, né? Buscado algumas pessoas, talvez você tenha tentado, se relacionar com alguém, ou tentou nos últimos tempos, conversar com alguém, conhecer alguém, e não deu certo, né? Não deu certo. E você, em todo esse processo, sendo que zelosa com Deus. Zelosa com Deus. Aqui dá a impressão que, o Senhor não vê o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho sido correta. E, no entanto, olha lá os filhos de Israel, olha lá o que eles fazem. Aí diz aqui, só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Ou melhor, isso aqui estou na caverna, estou me escondendo de tanto que eu busquei o Senhor, eu falei para o Senhor como eu queria um relacionamento, que eu queria um homem assim, assim, assado, ou queria uma mulher assim, assim, assado. E olha só o que eu encontrei. Olha só quanto eu me frustrei. Só encontrei pessoas que achei que estivesse buscando a Deus, mas não estava. Ou
Eu tentei converter aquele homem, tentei converter aquela mulher e não consegui. Eu sei lá, tentei levá-la para a igreja, tentei levá-lo para a igreja, ou achei que fosse uma pessoa, né, que gostasse de mim, e no final foi outro fracasso. Ou hoje, sexta-feira, acabou tudo. E aí você está diante de Deus dizendo: eu busquei o Senhor, tentei dessa vez fazer tudo correto e deu tudo errado. Enfim. E aí o outro livro das Mulheres Inteligentes diz assim: gostar da própria companhia é pré-requisito para ter sucesso com um parceiro. Ó, gostar da própria companhia e nesse gostar buscar a Deus. Eu tô sentindo assim como se fosse, sabe, aparar as arestas, conversar com Deus, buscar o autocuidado, a saúde, boa alimentação, fazer exercícios, ter uma boa noite de sono, tudo isso. Estar casada com o homem errado é como estar na prisão. A diferença é que você precisa preparar suas próprias refeições e as dele. Ninguém muda ninguém. Então, é importante estar bem consciente, observando, né, como ele é. O que é certo e errado para ele, como ele se comporta, como ele reage, como ele te procura, enfim, o que ele faz quando está com raiva. Aliás, eu trouxe outro dia para vocês e quero trazer de novo as emoções. Eu trouxe a raiva, né? E está me vindo à mente que eu lembro quando era criança, às vezes minha mãe comentava de um casal ou outro. E ela tinha um casal de amigos que toda vez que o marido da amiga dela ficava bravo, com raiva, ele simplesmente tomava um banho, colocava a melhor roupa dele, o melhor perfume e ele saía. E aí ele dizia assim: já que nós brigamos, eu não preciso te dar satisfação. Ele se autorizava como solteiro no dia que ela brigava com ele. Ele simplesmente amava aquela situação, porque, sabe, era como se fosse um passe livre para ele. Então, sim, o que ele faz quando está com raiva de você? Enfim, as diversas situações, né? Como que a pessoa lida quando você está com um problema, se ele te ajuda a resolver os problemas juntos, se ele é sincero, se ele é honesto, se ele confia em você, se você confia nele. Ele tem ídolo, ele tem algum ídolo, sabe? Alguma idolatria. Qual é o pior defeito dele? E se você consegue lidar com isso? O que ele faz quando tá de mau humor? E se você aguenta isso? Se ele aguenta o seu mau humor também, né? Quando você está triste ou ele, como é que vocês lidam, sabe? A gente tem diferentes emoções, né? O problema é que quando você se apaixona por alguém, você só mostra
quando você está feliz e plena. Aí ele se apaixona pelo seu lado feliz e plena. Só que ninguém é feliz e pleno o tempo inteiro. E você se apaixona pelo feliz e pleno dele, mas ele não é assim o tempo inteiro. Ninguém é assim o tempo inteiro, é semelhante a uma criança. A gente apresenta o filho da gente, as pessoas só veem o quê? A criança bem arrumadinha, né? Comportadinha, que às vezes a criança fica tímida, mas a criança não é assim, né? É só 10% do tempo, acho. Então, nós somos nós somos um conjunto de emoções e de a gente está sempre em enfrentamento, eu acho, né? Enfrentando a realidade, cada um enfrenta da melhor maneira que consegue, né? E eu acho que é isso. Ó, viver com um homem errado pode ser 1000 vezes mais solitário do que viver sem nenhum. Uma coisa que eu aprendi: é muito melhor você se sentir sozinha, estando sozinha, do que você se sentir sozinha ao lado de alguém. Porque é muito estranho isso. É muito ruim, sabe? Não é porque você tem um namorado que você não vai se sentir sozinha. E pior seria se você tivesse um marido e se sentisse sozinha, né? Porque quando você está sozinha e se sente sozinha, ainda há a possibilidade de talvez, né, você ter um relacionamento. Porque você se sente sozinha porque está sozinha. Agora, uma coisa é muito estranha quando você está ao lado de alguém e ainda se sente sozinha. Eu acho que é bem mais triste, né? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida sentimental. E como eu li o primeiro livro, Elias não está errado, né? De buscar a Deus, sei lá, de passar um tempo na caverna, talvez, sendo alimentado pelo anjo e seguir, né? Buscando o favor de Deus, é isso mesmo. As pessoas, elas com certeza, elas podem melhorar. Eu acho que o cristão é aquele que tem fé que tudo pode melhorar, as pessoas podem, né, ser melhores, nós podemos ser melhores também. Mas existe o livre-arbítrio, né? E o problema é que muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Elas acham que quando elas gostam de alguém, elas podem mudar essa pessoa, que essa pessoa vai mudar por causa delas. E não é bem assim, né? As pessoas, elas têm um padrão de comportamento e dificilmente elas conseguem sair daquilo. O padrão de comportamento não sei, eu acho que é como se fosse uma corda invisível, entendeu? Que dá limites, né? Que, por exemplo, a maneira como você come é o seu paladar. Você sempre come assim, você gosta assim, com mais tempero, menos tempero, gosta de pimenta ou não gosta, né? Gosta com mais açúcar, menos açúcar. É o seu paladar. E isso também tem o paladar em relação à moralidade, bons costumes, em relação à fé, religião, entendeu? Como eu falei, é uma corda invisível e no qual
a pessoa não vai conseguir, entendeu? Muitas vezes ser aquilo que você gostaria, porque a pessoa está acostumada com outra vida, entendeu? É muito difícil. Eu acho que a gente acaba querendo encontrar o que é um pouco difícil também. É como se fosse uma versão, se você é homem, é uma versão feminina de você mesmo, ou você é mulher, uma versão masculina de você. Também não dá para encontrar uma pessoa assim, né? Então, eu acho que quando a gente conhece alguém e gosta dessa pessoa, a gente acaba esperando que a pessoa seja a nossa versão oposta, né? Se você é mulher, você espera encontrar. E não é, a pessoa não pensa igual você, a pessoa não vai agir igual você, a pessoa não tem uma história de vida, mas você tem que achar algo que venha de encontro às suas necessidades, né? Quando Deus faz o homem e a mulher, Ele coloca propositadamente dentro de nós necessidades, porque senão Ele não precisaria colocar isso, né? A gente não sentiria atração pelo sexo oposto, a gente estaria sempre focado só em nós mesmos, em Deus, e a gente sabe que não é assim. Essa conversa de que a gente só precisa de Deus, não é assim. Nós precisamos de amigos, nós sentimos necessidade de nos relacionarmos, né, com o sexo oposto, de termos filhos. Nós temos essa necessidade do relacionamento interpessoal, da família, né, da formação da família. Todos os animais foram criados assim. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu me lembrei que eu tive uma EQM, né? Na minha EQM, e a maioria das pessoas que relatam que lá, como Jesus disse, né? Que lá no céu ninguém se casa, se dá em casamento, né? Então não tem esse tipo de relacionamento que tem aqui. E aí hoje eu estava desenvolvendo esse pensamento e pensei assim, mas então, se a gente tem tanta necessidade de se relacionar assim com o outro, e outras necessidades também, como fome, sede, necessidade de se abrigar igual agora, né? Estamos no outono, é porque Deus quis assim. Ele colocou as necessidades em nós. Então, a necessidade é a vontade do Senhor. Necessidade não é vergonha, né? Não é algo de pessoas inseguras. Necessidade não é algo de mendigo de verdade que está lá na rua agora, ou de mendigo emocional. Não, necessidade é a vontade do Senhor. Ele quer que a gente tenha necessidade. Necessidade do outro e necessidade de todas essas coisas que eu falei, biológicas. Necessidade de ter um filho, sabe? De reproduzir. Ele quer. Ele colocou a necessidade dentro de nós para que a gente naturalmente buscasse essas coisas. Se a gente não sente sede, a gente não toma água. Aí o que acontece? A pessoa seca e morre, né? Mesmo com sede, tem muitas pessoas que não conseguem tomar água, imagina. Se a gente não sentisse fome, também a pessoa morre, né? Não lembra. Tem tanta gente que trabalha e não lembra de tomar água, não lembra de comer. Imagina se Deus não tivesse colocado a necessidade dentro. Tem muitas pessoas que não param para se relacionar também. Não param para, vou me relacionar agora, vou casar, vou ter...
principalmente hoje, as pessoas estão se casando e tendo filhos cada vez mais tarde, né? Por causa, elas ficam buscando sempre a mesma coisa que geralmente é dinheiro, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que buscar alguém que supra as nossas necessidades de família, sabe? De família, de núcleo familiar, né? Que é o que Deus quer para nós. Amém? Tchau, Deus abençoe vocês.